Pas besoin d'aller en agence de voyage pour vous évader. L'Usotime, c'est chaque jeudi sur RKS. Et de retour sur RKS 97 FM et en direct sur En Mode Portugal, vous êtes dans votre programme L'Usotime. Et nous sommes maintenant bien loin de chez nous avec un artiste que très peu, je pense, de gens en France connaissent. Et pourtant, c'est lui qui, avec d'autres personnes à l'époque, dans les années 80, est à l'origine d'un mouvement musical qu'aujourd'hui tout le monde adore danser. C'est le mouvement qui s'appelle la Kizomba. Et ce soir, Rock, qui c'est qu'on a avec nous? Nós temos o Eduardo Paim, a quem eu pergunto se posso tratar o rei por tu. Vou primeiro começar em francês. Bonne nuit pour Philippe et comment tu appelles? Rock. Rock, excuse-moi. Donc bonsoir pour tous et merci pour cette opportunité de me faire entendre et donner quelques nouvelles de ma carrière et tout ça. Bon, moi je n'accepte pas très bien cette chose de roi, non, je suis pas roi. Je peux être, ça je le sens, je le dis avec toute la conviction, je me sens un père de quelque chose, mais pas un roi, parce que le titre de roi peut passer de personne à personne. Mais un père, c'est simple un père. Il y a une génésis là, je fais part de cette génésis, peut-être une des personnes plus importantes, mais tout c'est comme ça. Il y a toujours la connexion des autres choses et autres personnes. Donc une, appelons révolution comme celle-ci qu'on se voit maintenant, et heureusement avec le nom original Kizomba, ne se passe pas avec une seule personne. Ça peut commencer à la tête de quelqu'un, mais ça doit développer avec la collaboration de tous. Donc là, je me sens un père, je me sens un début, et le reste, bon, je crois que dans le monde, l'univers Kizomba, on peut avoir beaucoup de rois. Então quer-se dizer, não podemos começar melhor, Filipe. Tu abres em francês, o nosso pai do Kizomba vem em francês também. Eduardo, eu não queria que sentisses uma falta de respeito eu ter dito rei, mas para mim, ou melhor para nós, para a Lusotime, tu és o rei da Kizomba. Tu queres dizer o pai, para nós também pode ser o pai da Kizomba. Eduardo, tu queres apresentar-te um bocadinho aos nossos ouvintes, aos nossos seguidores, porque nós temos ouvintes por todo o mundo, porque a Lusotime, além de passar em FM, também passa no On Mode Portugal, também passa nas plataformas digitais, o que quer dizer que todo o mundo pode nos ouvir. E agora, se não te importas, quem é o Eduardo Paim? Bom, como é que vocês preferem? Eu acho que sou um bocadinho mais portanto, incisivo em português. Em francês tem que estar a pensar. Força para português. Força. Bota para a frente. Rock, qualquer um de vocês pode perfeitamente. Eu vou falar em português, não é? E qualquer coisa vocês fazem chegar então aos ouvintes, os nossos ouvintes espalhados pelos 4 cantos do mundo. O Eduardo Paim é inicialmente uma pessoa como qualquer outra, com características comuns. Não tenho a partida nada de estranho, não tenho nada, não sabe que eu falo assim por norma, os artistas são sempre conotados com algumas características, ou de extravagância, ou de... Pronto. Às vezes são características naturais, mas eu, felizmente, acho que sou uma pessoa normal. A única coisa... Por perto da simplicidade. A única coisa que talvez leva as pessoas, às vezes, a questionarem-se é o facto de, desde que me conhecem, eu estou sempre de boné ou de chapéu. Não existem registros do Eduardo sem esta componente. Então, em prol disso, várias são as ideias que se criam. Uns acham que eu sou careca, outros acham que é um pacto para, pronto, sabe, que as pessoas creem naquilo que mais lhes dá jeito, não é?
Mas não, é um hábito antigo. Criei este hábito a partir dos meus 9 anos e por ter dado conta que as pessoas naturalmente pois questionam, você está sempre de chapéu, claro que isso foi, portanto, reforçando essa ideia. Pronto, dei conta que por aí era qualquer coisa diferente dos outros, não é? Então, assumi e, graças a Deus, a determinada altura entra como sendo um adereço daquele artista, não é? Tua imagem de marca. Também me torna um pouco mais evidente o facto de ser portador de uma altura um bocado pequena. Muitos me chamam de baixinho e eu carinhosamente aceito. Na verdade, eu sou mesmo baixinho, portanto, não tenho esse problema. Portanto, dizia, a música é algo que me define desde os 7 anos, que me dei conta depois de uma prenda de aniversário que a minha mãe me tinha oferecido, que era uma guitarra. Embora sendo brinquedo, era praticamente uma imitação de uma guitarra verdadeira, já com traste, com cordas de ferro, de verdade, um encordoamento já real, e então isso naturalmente despertou em mim este interesse de um dia seguir a música de forma um pouco mais séria, porque até mais ou menos aos 15, 16 anos, a música era a forma como eu passava o tempo depois dos meus deveres, como qualquer outra criança, estudar, enfim, fazer os deveres de casa, da escola, de casa, e etc, etc. E então, a partir daí comecei a ver a coisa numa perspectiva um pouco diferente, mas claro que teria que travar uma luta tenaz com os meus pais, porque comecei eu inicialmente a dar conta que eu ia pôr os estudos um bocadinho de lado para seguir a música, mas claro que os meus pais não iriam aceitar isso com facilidade. Então, tomei essa decisão praticamente aos 20 anos. Aos 20 anos é que disse, bom, eu também julgo já ser dono de mim próprio e eu vou fazer uma pausazita. Faltava 1 ano para acabar o curso médio de eletricidade, que esta é realmente a profissão que os meus pais achavam que eu devia ter seguido. E naturalmente virei para a música e graças a Deus as coisas foram acontecendo melhor do que eu imaginava, não é? Há uma história muito interessante a meu respeito, é a forma como as coisas começaram. A minha primeira subida para um palco foi no final do ano letivo de 1976 para 1977, na província de Cabinda. A escola onde eu estudava, que é a Escola Barão de Puna, realizou no cinema mais conhecido da província de Cabinda, que é o Cine Chiluango, uma cerimónia, um ato cultural, não é? À volta desta ideia. E Eduardo Paim chamou bastante atenção às pessoas, primeiro pelo facto de ter de uma altura muito pequena, embora sendo ainda um miúdo de 11 anos. Na altura, a particularidade está no facto da viola, a guitarra que eu toquei, se estivesse de pé, ou era da minha altura, ou se calhar, e ter feito coisas que impressionaram o público. De verdade seja dita, aplausos numa sala repleta de gente, portanto estava praticamente esgotada, não é? Foi um momento que me ficou gravado. É bonito ser aclamado, não é? E então nós temos sempre a tendência de ir atrás daquilo que nos agrada. E então, a partir daí, comecei a levar um pouco mais a sério esta coisa da música, porque até aquele momento era aquele hobby, o passatempo, e etc, etc. Mas quando provei a sensação de ser aclamado positivamente por um público, dei conta que podia fazer um pouco mais para merecer esses aplausos. Não é? E então, eles foram andando. Portanto,
em 1978, comecei a frequentar a Rádio Nacional de Angola, que já tinha um estúdio, e sabem que os instrumentos musicais, pela forma como são criados e são ornamentados, são sempre qualquer coisa que faz bem à vista. É bonito olhar para um piano, é bonito olhar para uma bateria, é bonito olhar para umas congas. Os instrumentos musicais, por norma, têm essa beleza natural, e então melhor se tornam, maravilhosos se tornam quando conseguimos tirar deles sonoridades que, pronto, é outra grandeza que não se toca, ouve-se, e então os instrumentos passam a ser, de facto, algo que desperta interesse. Eu comecei a lidar com esses instrumentos na primeira pessoa, dentro da Rádio Nacional, na cabine técnica número 1, para nós, a CT1. E claro que isso foi fazendo com que eu pronto, aprendesse muitas coisas, não é? Eu estava ali no centro de sintetizadores, pianos, bateria, instrumentos, muitos instrumentos. Isso fez com que eu começasse a dominar minimamente cada instrumento. Daí que a determinada altura passei a ser chamado o homem orquestra. Eu tocava guitarra, tocava bateria, tocava aqueles instrumentos, eles estavam ao meu alcance, podia até tocar mal, não é? Acredito. Mas conseguia sempre retirar alguma sonoridade, e isto na altura fez-me uma referência. Comecei a gravar, a fazer jingles para a rádio, posteriormente para a televisão, e a produzir todos os artistas que me procuravam porque gostavam daquela textura sonora, já de certa forma virada para o moderno, e pronto. Assim, em resumo, este é o Eduardo Paim, porque continuo a ser assim. Pronto, já não trabalho na CT1, mas pronto, trabalho para um público espalhado pelo mundo, e naturalmente não há assim muita coisa. Eduardo Paim é uma pessoa normal, assim como eu, Rocco, como eu, Filipe, e é músico, e então daí para frente não tem mais. Eu tenho dito normalmente 15 a 20 minutos dá para definir o meu caráter, a minha maneira de ser. Não há assim muito para esmiuçar. Ó Filipe, tu já te percebeste que este homem é super humilde até nas palavras dele. Um homem com uma carreira destas, com estes anos todos de profissionalismo, vamos dizer, ainda tem esta humildade. Olha, Eduardo Paim, onde é que o Eduardo vai buscar toda essa energia? Eu penso que tem a ver com a minha forma natural de estar e de ser, não é? Há uma pequena particularidade. Há coisas que eu aprendi com a minha mãe, enquanto era ainda muito miúdo, e que em momentos marcantes da nossa vida. Eu digo assim porque sou filho de Abílio Fernandes da Silva e de Maria de Sousa Paim, que na altura que eu nasci encontravam-se na capital da República do Congo, naturalmente fugidos porque eles lutavam contra o sistema colonial, não é? E, entretanto, quando descobertos, tiveram que salvar a pele, e isto só seria possível fugindo de Angola. Portanto, os meus pais fazem parte daquela equipa que sai de Luanda até o Congo a pé. Portanto, andaram perdidos pelo mato e seguiram até chegar à fronteira da hoje República Democrática do Congo, e depois atravessaram o rio para outra república, que é a República do Congo. Portanto, são duas coisas diferentes. E eu, como podem calcular, na condição de refugiados, aquilo que foi a nossa vida naquela altura era bom. Tínhamos muitas limitações. E há uma frase que a minha mãe dizia muito: seja qual for a circunstância que estiveres, se puderes, exiba o teu sorriso. E, entretanto, isso
penso que acabou moldando um bocado a minha forma de ser. Mesmo nos momentos de tristeza, eu tento sempre ou satirizar ou qualquer coisa assim. Portanto, há que rir, há que estar sempre com uma postura positiva e esperançosa, não é? E o meu pai tinha uma outra frase que também eu gostava muito, que mesmo quando ele fizesse meia volta, continuava a avançar. A recuar. Então, eu penso que os momentos menos bons da vida são talvez aqueles, são o patrocínio para o aprendizado, para nos refinarmos, porque é aí que a gente aprende, não é? Graças a Deus eu cresci com esta filosofia. As dificuldades normalmente aguçam os engenhos. Portanto, sem dificuldades a gente já está na área do conforto, na zona de conforto, não tem necessidade de melhorar, não é? E então é assim, essa maneira de ser é diária, é assim como eu vejo a vida e penso que, pronto, mesmo nesta altura que estamos todos a passar, com um mal que assola o mundo inteiro e cada vez mais ela vem piorando e etc, etc, mas mesmo assim, se nós não tivermos esperança, não vamos conseguir vencê-lo. Portanto, eu tenho fé que nos próximos tempos a inteligência humana superará este mal. E há que fazer isso com otimismo, com alegria, mesmo depois ou por cima de tantas perdas que vamos tendo. Porque hoje já muitos cá não estão e nós temos esse compromisso. Por eles que já se foram e por nós que ainda cá estamos, encontrar a melhor forma de dar a volta a isso. Portanto, há sempre que sorrir, há sempre que encarar a coisa com otimismo. Filipe, passo-te a palavra. Olha, eu vou falar um bocado de música porque eu conheci o Dardo Pen, tinha eu 20 anos, em 95, acho eu, porque o meu pai naquela altura tinha a cassete do álbum Luanda Minha Banda. E o meu pai passava sempre no carro, sempre ali. Quando acabava a canção, a minha vizinha era marcha atrás na cassete, voltava ao princípio e a gente fazia a viagem para Portugal, quando nós íamos de França para Portugal de carro, claro, e passávamos ali 4, 5, 6 horas sempre com a minha vizinha. Aquilo para mim foi mesmo, porque o meu pai sempre foi, meu pai teve muitos anos na África e então é um grande fã da música angolana, música moçambicana, cabo-verdiana, essas músicas todas. Por isso eu também fiquei à força, vamos dizer, à força, com esse gosto. Fala-nos um bocadinho dessa canção, a minha vizinha, para mim a minha vizinha é a minha canção preferida de toda. Vá. E quem é essa vizinha então? Desculpa, agora essa última parte. Quem é essa vizinha? Estás a falar da canção. Olha, tem graça que por acaso até estamos no sítio ideal, não é? Se seguirem esta direção, do outro lado, não é? Eu vou virar aqui um bocado isso, dá para ver uma janela, né? Já se nota, né? Pronto, eu até vou aproximar aqui um bocado, depois volto a pôr o tablet na posição correta. Portanto, a minha vizinha morava nesta casa amarela que está ali à frente, não sei se conseguem ver. Sim. A gente consegue ver. Exato, naquelas janelas, é onde, como vem, eu estou na casa onde eu, pronto, não era bem aqui, não é? Mas conhecemos-nos aqui e eu continuo a viver aqui. E então, esta vizinha era aquela pessoa que eu via, mas pronto, por uma questão de... eu não tinha espaço para dizer, e há uma particularidade no tema, quando eu digo que, mas não pode ser nada, porque a pura vizinha já é casada. Bom, isso na verdade não é verdade. Não é verdade, não era nada casada, mas pronto, eu acho que a história precisava de mais uma piada, porque todos nós na vida sempre temos uma vizinha, uma colega, alguém que nos toca no coração. Que pimenta a nossa vida. E para que os pais da vizinha não relacionassem as coisas, eu pus essa piada no fim. Mas não pode ser nada porque a vizinha já é casada. Então ninguém sabia quem era, né? Eu sabia quem era e pronto.
A vizinha, mais tarde, tornou-se mãe dos meus filhos. Né? Chegamos a casar e vivemos ainda quase 5 anos. Né? Hoje somos bons amigos, sócios, porque temos uma sociedade chamada Eduardo Jorge e Karina Alexandra. Mantemos uma relação muito aberta, muito bonita, sobretudo. Não é? Bom, mas é a vida, as coisas nem sempre estão no mesmo lugar. Pois não. Porque tu, Eduardo, quando tu já estavas com certo sucesso em Angola, e depois surgiu-te uma oportunidade para tu ires para Portugal, e daí, quando chegaste a Portugal, o teu sucesso foi estrondoso. Ali, em poucos anos, ganhaste uma fama enorme. Ganhaste ali um conhecimento e um reconhecimento da música angolana que foi enorme em Portugal. Bom, naturalmente, isto é uma coisa que eu tenho que agradecer a essa luz, porque acho que essa luz é a divindade. Em uma só palavra, é Deus. É Deus que está por trás de tudo isso. Eu não sou uma pessoa muito voltada para a religião, mas sou um temente a Deus, naturalmente. Não acredito que o mundo seja um mundo se não houver uma força superior que tenha feito tudo isto ser esta harmonia que é. E então falo assim porque realmente na minha vida já aconteceram muitas coisas que eu ultimamente digo assim, pedi muitas coisas a Deus que Ele não me deu, ou que Ele não deu. Mas em troca Ele deu-me tudo aquilo que eu precisava. Então me parece que isto é que é o imprescindível. E quando digo tudo aquilo que eu precisava, refiro-me a tudo mesmo, todas as situações que passei, quer as boas, quer as menos boas, foram sempre positivas. A música foi qualquer coisa que começou na brincadeira e vejam só no que deu, não é? Numa altura em que eu pensava que já tivesse alcançado o máximo, já não tinha muito a fazer, ainda acontece esse reconhecimento mundial de qualquer coisa que começou na brincadeira, na procura de uma identidade, juntando pedaços ou estilos diferentes, juntando características diferentes. A brincar nasceu uma coisa que ganhou uma grandeza que eu nunca esperei. Em Portugal, de facto, as coisas foram mágicas, não é? Eu cheguei a Portugal e 8 meses depois já tinha conseguido comprar o meu primeiro carrinho em 7ª mão, 10ª mão, 30ª mão, sei lá. Mas isto por quê? Porque por dominar vários instrumentos, eu quando estivesse a fazer alguma produção tinha sempre a necessidade de movimentar para o estúdio pianos, 2, 3 ou 4, caixas de ritmo, guitarras. Obviamente um músico com essas características não podia depender do sistema de transportes públicos. Então tive que esmerar e está a ver que quando digo 8 meses depois, eu até minto. No 8º mês consegui acabar de pagar o carro. O fadista Clemente vendeu-me uma viatura que levei 3 meses a pagar, ou seja, no 5º mês eu já tinha carro, já estava mais ou menos bem relacionado e as coisas foram acontecendo. Portanto, todas essas bênçãos faz com que eu tenha que, antes de mais, olhar para cima e dizer a ele muito obrigado, porque no meio de algumas dificuldades sempre vieram realizações muito fortes, não é? E então eu acho que esta fórmula assim está bem. Bom, aliás, esta entrevista é uma prova disso. Se hoje, através de vocês, me faço ouvir por todos os ouvintes, por este mundo espalhados, é também uma graça de Deus, não é? Porque através do trabalho que nós fizemos, e aliás quero já aproveitar para agradecer ao seu pai, não é? De naturalmente ter expandido a minha música, porque ele gostava e fez com que você também gostasse. Pois, mas foi mesmo assim. São essas coisas
que eu acho que não tem qualquer dinheiro que compre, porque esta estima, esta consideração, esta admiração por parte das pessoas é qualquer coisa que só acontece naturalmente, não é? Eu, como disse há momentos atrás, quer dizer, coisas que fiz na brincadeira, né? Por exemplo, ter um sentimento para com alguém e fazer uma música, e esta música tornou-se uma referência, toda a gente me fala da minha vizinha, toda a gente me fala da Rosa Baila, por exemplo, a Rosa Baila é uma música que fiz a partir de uma... Portanto, nós aqui nos temos... A Rosa Baila, no verdadeiro sentido da palavra, não, portanto, das coisas, não existe. É uma figura imaginária, não é? Que fiz em função da sim, esta existiu. A Joana Pernambuco. Ok. A Joana Pernambuco, quando eu digo ali, há quem diga que Rosa veio substituir Joana Pernambuco, Rosa Baila e mexe, remexe e o povo fica maluco. Portanto, na verdade, era a Joana Pernambuco do meu tempo. A Rosa é a Joana Pernambuco do meu tempo, mas ela não existia. Eu queria que, naquele momento em que o Kizomba começa a ser qualquer coisa já palpável, houvesse uma bailarina ao nível de uma Joana Pernambuco, mas alguém do meu tempo, alguém da minha idade. Então, uma vez que não estava a encontrar ninguém, eu vou inventar uma Rosa, não é, que baila, mas nunca naturalmente à espera da resposta que daí veio. Não é? Nunca à espera. Qualquer coisa que, bom, não... Era mais uma canção, qualquer coisa assim, e no que essa canção se tornou. Há algumas canções que ficam assim, um sucesso, enquanto a gente não pensa que vai conseguir, mas há canções assim que surgem e tornam-se sucessos. Esse álbum chamava-se Cambuego, não é? Cambuego, e tu logo depois disso regressaste a Angola e ali chamaram-te então General Cambuego, não foi? Sim, General Cambuego. Como é que foi isso? Na verdade, a minha ida para Portugal foi sempre na perspectiva de conseguir, sobretudo na conjuntura em que vivíamos na altura, eu queria conseguir a superação que dentro do país eu não conseguiria, não é? Porque somos um tempo em que até uma corda de guitarra que se partisse era um problema sério para a sua reposição, porque nas lojas não havia. Se não tiveres um parente, um amigo e naquela altura nós tínhamos que ter, todas as famílias ou todas as pessoas tinham sempre que ter um amigo ou alguém conectado, ou uma conexão com alguém que fosse ou tripulante, ou piloto, ou hospedeira, qualquer coisa assim, porque era difícil, e sobretudo para o meu enquadramento profissional. Eu não teria como. Mais tarde, eu cheguei à conclusão que tinha que sair da Angola para poder estar em contacto com a tecnologia, porque lá está, as coisas andam rápido, não é? Rápido demais. Se nós tivermos que esperar ainda que alguém de bom coração aceite trazer o instrumento tal e etc, etc. Bom, vou eu para lá. E naturalmente que, posto em Portugal, as coisas não demoraram tanto a acontecer. Obviamente que, como tudo na vida, temos sempre aqueles momentos de mais dificuldade, mas como digo, todos esses momentos foram bons para que eu pudesse me moldar da forma mais positiva possível, não é? Se não tivesse passado por essas limitações, provavelmente não tivesse desenvolvido tanto ou mais. Entretanto, prezo todos esses momentos porque foi. E quando, naturalmente, encontrei-me já em condições de vir ajudar a criar condições em Angola, eu desci com, em primeiro lugar, os conhecimentos que adquiri em Portugal, pronto, voltei a petrechar de instrumentos, porque sempre fui uma pessoa muito voltada a instrumentos, mesmo para aqueles que eu não domino, quando posso adquiri-los, quanto mais não seja para olhar para eles, para admirá-los.
E quando posso tirar dele alguma coisa positiva, melhor ainda. E então voltei para Angola, montei um estúdio que serviu muito para o relançamento da fonografia na altura, que ainda havia muitos discos, né? Hoje é um formato ultrapassado, mas na altura valeu bastante. Portanto, foi um projeto que eu concebi mesmo para ajudar a malta que não conseguia emigrar, assim, viajar, instalar-se, autossustentar-se, não é coisa tão leve assim. Portanto, entre isto e trazer o que as pessoas procuravam lá fora, cá, já que eu tinha o acesso a isso, bom dia, filho. Tudo bem? Olá, bom dia! E o Filipe. Alô, alô. Bom dia, é um querido, está mesmo giro. Ora bem, Eduardo, Entrevista, tá bem? Eduardo, com isto. Desculpa. Sim. Ias dizer qualquer coisa, desculpa, continua. Não, eu ia te fazer uma pergunta, eu ia dizer que. Não há qualquer problema. Eu é que peço desculpa, ele não sabia que eu estava em entrevista. Não faz mal. Não faz mal, não tem manhã. Não, o que eu ia dizer é que nós temos aqui um Eduardo Paim, que foi um dos construtores do Kizomba, um homem que soube realçar a humildade dele em sucesso, soube transmitir para as pessoas que às vezes o ser-se humilde pode nos levar a patamares muito mais altos, e aquilo que tu fizeste foi que tu passastes aos mais simples o teu melhor conhecimento. E hoje vemos um homem que construiu o Kizomba a dar-se ao luxo de fazer coleção de instrumentos, porque ele como é que eu ia dizer? Para ti um instrumento é um utensílio de grande valor que tu dás mesmo, além do som, dar-lhe o valor que ele realmente merece. Eu sinto-me super, como é que eu ia dizer? Esta entrevista está-me a encher o coração de conhecer alguém com os teus conhecimentos, Eduardo. Eu quero agradecer-te de coração esta transmissão de conhecimento, porque pessoas com o teu coração, com a tua qualidade, com o teu conhecimento, passar essa mensagem é do melhor que a gente pode dar mesmo aos nossos auditores, aos nossos ouvintes. É muito, muito bom. Esta entrevista traz muito valor à nossa emissão. Eduardo, tu falaste de uma coisa que é muito importante, é que tu, quando regressaste de Portugal para Angola, tu montaste um estúdio e fizeste de maneira a poder, vamos dizer, aumentar as chances de artistas em Angola de se expor ao mercado, e que eu descobri também, que tu também ajudaste a lançar um grupo que se chamava Nova Geração Bantu, do qual fazia parte o Anselmo Ralph. O Anselmo Ralph, que é muito mais conhecido da nova geração, vamos dizer assim. Sim. Mas foi o Eduardo Paim também que ajudou o lançamento de estrelas assim mais jovens hoje. Não, sabe, na sequência daquilo que estava a dizer, quando eu disse que em Portugal as coisas, quer dizer, fora as dificuldades, mas acho que essas dificuldades foram compensadas pela rapidez com que as coisas foram se completando, não é? E não sei por cargas d'água, mas eu tenho sempre aquela impressão de que o que dei ou o que dou não tem, porque eu digo que são simples músicas, coisas às vezes que saem assim do nada e depois a recompensa é muito boa, é muito grande, é muito gratificante, quer dizer, e acho às vezes que está aí qualquer coisa de, mas por que uma pessoa dá tão pouco e recebe tanto? Daí a ideia de que, bom, se calhar é um sinal de que o projeto EP Studios, Eduardo Paim Studios, foi mesmo na base de, bom, tenta da tua maneira devolver um bocadinho tudo isso de bom que tu recebes. A forma como, aliás, se reparar, todos os músicos que emigraram no meu tempo ficaram em Portugal. Eu, 4 anos, 5 anos depois, voltei. Com todas as condições para estar em Portugal, afinal de contas tenho casa em Portugal,
A minha família hoje, uma parte é portuguesa, outra parte é angolana, portanto não tem filho. Agora não pode, está a fazer uma entrevista. Então, obviamente que a forma como as coisas aconteceram, pronto, levou-me a pensar que eu deveria também fazer algo por aqueles que eu tinha a noção exata que não teriam chances ou tão depressa para chegar até, quer dizer, transpor as fronteiras. É um processo que eu vi que não é fácil, né? Eu tive a sorte, tive o patrocínio de ir a Portugal já com alguns conhecimentos devido à minha frequência na CT1 e a determinada altura isto criou-me aberturas até daquelas que eu não estava à espera, não é? O facto de eu às vezes ser chamado para fazer programações de bateria, não sei quantos, para nomes extremamente sonantes até da música portuguesa, né? Quer dizer, ficava assim qualquer coisa que, sei pá, tu tens... E conheci uma pessoa que já não está entre nós, ele chamava-se Ramiro Paulo Martins, foi o dono do Edit Studios, na Reboleira. E graças a Deus, o Ramiro era daquelas pessoas que tinham um grande coração. A forma como ele me deixava trabalhar no estúdio nunca me incomodou com pagamentos, essa coisa. Graças a Deus também sempre fui uma pessoa de honrar os meus compromissos, mas tenho que realçar aqui que o Ramiro, aliás, eu comecei a trabalhar com computadores graças ao Ramiro, porque eu na altura fazia as minhas programações, mas da forma mais convencional. E então eu estava sempre a contar, né, os compassos e não sei quantos, e o Ramiro dizia, mas Eduardo, tu tens formas mais rápidas de resolver esse assunto. Tu pareces um comerciante, estás sempre a contar e não sei. Então ele desafiou-me a aprender a fazer essas programações no computador, mas eu olhava para o computador naquela altura e dizia, para isto, computadores, isto já é para empresas, na altura ainda era quase que impensável uma pessoa ter um computador. O computador era normal numa empresa, né? E o Ramiro, que na altura, pronto, já uma pessoa com muita visão, ele, além de ter os estúdios de gravação, também era distribuidor de determinados instrumentos musicais, computadores, etc, etc. O Ramiro apareceu em minha casa, que eu não morava longe, morava ali na Damaia, moro ali na Damaia. Ele descaiu até a minha casa e levou um computador. Portanto, veja bem, naquela altura o computador era aquele monitor grande e pesado. A Tower, pronto, aquela coisa. Eu quando olhei para aquilo disse, pá, Ramiro, eu não tenho dinheiro para pagar, alguém falou em pagamento? Eu vou montar o computador, vou te dar os primeiros passos e tu vais ficar aí a namorar com isso. Quando achares que deves pagar, pagas. Se achares que não queres o aparelho, devolves. E foi-se embora. Eu fiquei ali com o instrumento, e agora o que é que eu faço? Devolver o computador será negar fogo, né? É ter fugido ao desafio. Também, porque eu queria devolver, eu achava que não ia, não precisava daquilo, as minhas contas pelos dedos bastavam. Mas também assumir a derrota, quer dizer, uma pessoa desenvolver o computador, o que é que o Ramiro há de pensar de mim? Então comecei paulatinamente a ler, a entrar nesses caminhos da informática e de repente comecei a descobrir que o Ramiro estava certo. E o que é que isto depois trouxe de positivo para a minha vida, não é? Portanto, quando eu venho para Angola, venho com máquinas, venho bem apetrechado, porque tinha vantagem do meu pai Ramiro, que me permitia pagar quando eu já não vou dizer quando eu pudesse, quando eu quisesse. Que é completamente diferente. Então, eu, nessa altura, pensei. E quando dei a ideia ao Ramiro, aliás, foi aí que as coisas mudaram de figura. E o Ramiro disse, bom, eu vou te apoiar, porque realmente tu estás-me a dizer uma coisa que mostra que tu preocupas-te com os outros. Isto é bom. Então, vai mesmo para a tua terra, vais levar o material
necessário para montar o teu estúdio. Depois a gente acerta contas. E assim foi, quer dizer, pude chegar a Angola e montar um estúdio muito bem equipado, qualquer coisa, e sobretudo cumprir com com o objetivo. Vamos pôr a música angolana a funcionar novamente. Porque se a música angolana tiver sempre, quer dizer, os músicos angolanos tiverem sempre que ir para o estrangeiro, isto vai andar, mas vai andar muito devagar. Não são todos que têm a possibilidade disso, não é? E eu mesmo, quando fui a primeira vez a Portugal, foi na sequência do prémio que ganhei com uma outra entidade aqui do nosso país que se chama Filipe Zau, que na altura que fomos no mesmo voo, eu fui para tentar a minha carreira e ele foi para assumir o cargo de adido cultural. Não é? Foi com ele também que fiz a canção Rosa Baila. Portanto, metade da letra minha, metade da letra de Filipe Zau. Trabalhávamos juntos, temos muitas coisas que correram muito bem graças a essa parceria. Não é? E entretanto dizia, a oportunidade de ir a Portugal foi que no primeiro concurso de cultura, concurso nacional, Festival Nacional de Cultura, portanto, que é conhecido como FENACULT, nós os dois ganhamos, portanto, foi lançado um concurso para se fazer o hino deste festival e, graças a Deus, o Eduardo Paim ganha pela música e o Filipe Zau ganha pela letra. Portanto, toda a gente ganha. Perfeitamente. Esses $3.800 na altura era muito dinheiro. Deu para chegar a Portugal, quer dizer, comprar a passagem para ir para Portugal, ficar em Portugal 3 meses, comprar os instrumentos. O meu primeiro sintetizador, um Roland D50, bom, quer dizer, aquele prémio valeu muito. E obviamente daí comecei a perceber, será que todos têm que ganhar um FENACULT para poder chegar a Portugal? Então, já que eu lá cheguei e tive essa vantagem de conhecer logo naquela altura pessoas como Rui Veloso, como Jorge Barata, que era na altura o técnico de som do Rui, porque eu primeiro conheci o Jorge Barata no estúdio, ele gostou muito da forma como eu lidava com os instrumentos, gostava muito da minha sonoridade e um dia sugeriu que eu fosse a um determinado lugar e eu não sabia porquê. Afinal de contas era para ele apresentar-me e nota bem, naquela altura, Rui Veloso com o Estrelas no Céu, aquela coisa, aquilo saiu naquela altura, era difícil, era impensável chegar ao pé do Rui com alguma facilidade. E obviamente o Jorge Barata pôs-me em contacto com o Rui. Eu disse, bom, alto lá, isto parece que... E o Rui arranjou-me vários espetáculos. Conseguiu introduzir-me em alguns festivais e essa coisa toda. Quer dizer, bom, conforme vocês podem ver, bom, a coisa aconteceu rápido e eu achava que aquilo ou Deus estava enganado, estava a fazer chegar a mim as coisas que eram para outra pessoa e eu sentia a forte necessidade de transformar isso em algo útil. Epá, se não pode ser só para mim, eu tenho que fazer também algo pelos outros. E montamos o estúdio, que correu muito bem, deu para fazer com que hoje o mundo conheça um Anselmo Ralph, que na altura fazia parte de um pequeno grupo, que era o NGB, Nova Geração Bantu. E, bom, mas já que realçar que eu também entrei muito mais depressa nisso por causa do pai do Anselmo, que é meu amigo de longuíssima data. Ok. Portanto, eu quando fiz a minha 5ª classe, ou seja, a minha 6ª classe, que na altura correspondia, portanto, para vocês entenderem, era o 2º ano, fui colega de alguém, que é o Edérito, que é irmão do Lé Cordeiro, que é o pai do Anselmo. Nessa altura, acho que o Anselmo era nascido. Não era nascido. Não podia ser. Comecei a lidar com o Edérito faz-me conhecer o Lé
já era uma pessoa ligada assim a produções, espetáculos e coisas, né? Eu músico, quer dizer, ali fecho uma amizade e o Lé pede-me para apoiar o puto. O NGB, pois. O problema, façamos o seguinte, eles só vão conseguir trabalhar à noite. Durante o dia eu também tenho que realizar alguns trocos para aguentar com esse processo. Tanto à noite ele pode ficar aí com o amigo dele, com quem quiser, grava aquilo que puder, pronto, e vamos ajudando. E entretanto fez isso, eles foram gravando, começaram a trabalhar com o meu irmão Nelo Paim, que também é um super arranjista. Eu até acho que, as pessoas não acreditam, acham que lá está, dizem que o Eduardo é modesto, mas não é verdade. O meu irmão, musicalmente, apesar de ser menor, está mais à frente que eu. Está mais à frente que eu. Só que eu digo isso, lá está ele. Não é. O Nelo é de facto um músico de mão cheia e também tem essa característica de desafiar os instrumentos. Ele não toca só piano, toca também vários outros instrumentos e etc, etc. Bom, naturalmente, eu como tinha essa vantagem de poder negociar com as fábricas, quer com a MPO na altura e a Flash Laser aí mesmo em Portugal, então resolvi oferecer o primeiro disco do Anselmo e o Camilo. Né? Okay. Então resolvi dizer, bom, uma vez que estou a gostar do vosso trabalho, vou-vos ajudar ainda mais. Vamos fazer numa primeira fase 1000 discos, vocês não me pagam nada, só querem ver os resultados. E graças a Deus eles andaram bem e hoje o Anselmo já nem sequer precisa de mim porque hoje é um senhor. Então, O que é importante, Eduardo, é que a gente aqui com essa entrevista percebe que tu lutaste, os teus pais lutaram primeiro, depois tu lutaste para a música, saíste do teu país para ganhar mais facilidade para poder desenvolver o teu talento, a tua música, voltaste para Angola também com a ideia não só de voltar, mas também de ajudar a música. Então eu tenho essa pergunta para ti, porque também, olha, só temos mais 5, 6 minutos, infelizmente, que essa entrevista temos tempo limitado. A minha pergunta é essa, tu hoje estás no teu país, és uma superstar, além das fronteiras és uma superstar, e como estavas a dizer, tu tentas dar ao povo o que ele te deu a ti. E tu hoje, como és uma pessoa muito conhecida na Angola, tu nunca pensaste em lançar em política? Ir para a cultura ou coisas dessas? Em primeiro lugar, não. Não, porque não faz parte dos meus sonhos, nunca. Essas coisas. Já várias pessoas me falaram disso e nunca. E sobretudo, para aquilo que vejo acontecer à minha frente, então aí é que não me meto mesmo nesse mar. Angola... Não me meto Pois, porque a Angola... Se é para ser como temos visto, então façam eles, porque pronto, eu acho que posso ser mais útil em outras áreas. Okay. Porque, bom, eu acho que não vale a pena desenvolvermos isso, porque, como se tem dito, né, provavelmente incomodarei mais do que propriamente... Alto aí. Fala-nos um bocadinho do presente agora e do futuro do Eduardo Paim. Novidades musicais, novos trabalhos a sair, qual é o que a gente pode esperar de ti agora? Bom, agora que, pelo menos a nível nacional, vamos vendo alguma possibilidade de ir realizando algumas coisas, as minhas ideias estão mais voltadas para o seguinte, praticamente a curto prazo, as comemorações de 45 anos dessa estrada, não é? E então ainda ontem estive a negociar com uma televisão aqui do sítio para darmos corpo à ideia e fazer uma coisa o mais abrangente possível, uma vez que temos até um historial que pode permitir-nos a fazer qualquer coisa de bom. E também como forma de agradecermos a todos, né? Este sucesso, bom, sabe que o sucesso é sempre um toma lá, dá cá. Dá algo que recebe também. Se só damos e não recebemos, é aquela coisa. Se recebemos e não damos, também não está bem. E então é preciso
em nome deste público, fazer algo acontecer e, naturalmente, logo que possível, fazer sair o álbum. Mas, pronto, o álbum, na verdade, já pode sair. Eu acho que eu vou acabar aderindo às novas fórmulas, porque, primeiro, uma forma de mostrar que não estagnamos, estamos naturalmente a reagir em função de tudo aquilo que acontece à nossa volta. Eu ainda sou do formato, digo assim assumidamente, que um disco saia convencionalmente, né? A gente reúne 10, 12 canções e, claro, e põe a público. Agora está na moda os singles. Bom, eu confesso que levou algum tempo para aceitar entrar nesta coisa. Para mim, single era qualquer coisa para promover uma outra coisa grande. Sim, mas agora o sistema mudou. Agora as coisas funcionam assim, faz um single hoje, daqui a uns 3, 4 meses faz outro e vais fazendo. Bom, eu não estruturei a saída deste disco desta forma. Tá bem? Então, bom, mas a verdade é que nós temos que seguir as regras do mercado que nos envolve e pronto, vamos então entrar para esse processo. Também não posso estar a privar o meu público das coisas que julgo que eles gostam, que o meu público gosta, e eu estar a retê-los porque estou à espera do momento de fazer sair um disco inteiro. Bom, então vamos tirando, vamos fazer um plano para ver qual é que sai primeiro, e etc, etc. Bom, nesta onda é que saíram aquelas músicas, aquela música Como Ela Só Tem Ela e o Amor É Meu com o João Filipe Martelly. Era na perspectiva de abrir caminho para a saída de um disco onde há todo um historial, há um percurso, não é uma música, quer dizer, não é aquela coisa que normalmente vem acontecendo, sai o sucesso e depois ficamos ali, tipo pastilha elástica, só sai da boca quando o doce acabou, então deitamos de volta. Então é preciso levar as pessoas tudo o que há por detrás, não é? Porque é mais ou menos o ilustrar de uma parte da vida e o resumo de um percurso que já leva 45 anos, não é? Muito ano e muito sucesso. Olha, Eduardo, eu quero agradecer-te de coração este tempinho que nos dedicaste. Quero deixar-te uma palavra de esperança, saúde, que passemos isto rápido para que possamos voltar aos palcos e fazer grandes festas. Muito sucesso para os teus trabalhos futuros e desde já um grande abraço, mesmo um grande abraço e muito obrigado por esta entrevista, porque realmente tu encheste-nos o coração e conhecimento. Hoje posso-te dizer que vou dormir muito mais inteligente. Olha, Eduardo. Muito obrigado. Eduardo, muito obrigado. Eduardo, peço-te que deixes uma palavra a todos os teus fãs, teus seguidores, aos nossos ouvintes que estão espalhados por esse mundo. Deixa-nos uma palavra do Eduardo Paim e acabamos com a tua palavra. Muito obrigado. O meu primeiro manifesto é mesmo de agradecimento a ti, Rock, e a ti, Filipe, por esta oportunidade de poder sentir que pelo mundo afora ainda há pessoas, e muitas pessoas, que estão para nos motivar, gostam do nosso trabalho. Para essas pessoas quero primeiro dizer muito obrigado por existirem, por estarem deste lado, fazendo todo sentido, dando todo sentido à nossa vida. E desejar, uma vez que o ano ainda se encontra no seu primeiro trimestre, desejar-vos um decurso de 2021 naturalmente melhor que 2020, e vocês sabem do que é que estou a falar, não é preciso repetirmos tudo. Quero um 2021 repleto de boas realizações para todos, menos Covid. Se pudermos até erradicá-lo, melhor. É um desafio, só depende do empenho de cada um de nós. Evitar aquilo que pode proporcionar fatalidades,
e dizer-vos que estou sempre disponível naquilo que for necessário. Confio, deixo a responsabilidade do Filipe e do Rock. Não hesitem, desde que for para eu ter uma oportunidade de me fazer ouvir pelos meus queridos e amados ouvintes. Obrigado. Muito obrigado, Eduardo.